Bom, gente, eu vou resolver um probleminha para vocês do capítulo 12 de equilíbrio e elasticidade. Uma questãozinha de equilíbrio, né? Simples aqui. Questão 30, né? Dois pontinhos bem simples. Só para vocês entenderem bem o conceito de equilíbrio. Bom, primeiro de tudo, ele disse que é uma barra. Comprimento L, ele dá o comprimento, 3 metros. Diz que ela é uniforme. Se ela é uniforme, o centro de massa dela está no meio, ou seja, L sobre 2 nessa base aqui. Está dizendo também que o peso dela é 200 N. Então, vamos chamar P1, o peso dela é 200 N. Ele fala o peso desse bloco que está em cima, que é 300 N. E ele fala a distância do centro de massa, que é a distância do centro de massa desse bloco a esse aqui, que a gente vai considerar aqui esse eixo de rotação. Enfim, essa distância daqui para cá é x. Ponto. E diz também que esse ângulo que essa corda faz aqui é θ. E essa corda suporta uma tração máxima de 500 N. Aí ele pergunta qual a maior distância x, para qual fio não arrebenta. Primeiro vamos fazer o diagrama do corpo livre, né? É sempre importante fazer. Então, a gente tem aqui a força de tração. O fio não está deixando esse bloco descer, então a força de tração está puxando para cá. Mais ou menos aqui, né? Em direção ao fio. Essa é a força de tração. Mas como ela está inclinada e tem um ângulo, a gente sabe que ela tem componentes. Quais são as componentes? Vertical e horizontal e vertical. A gente pode, já que ela está oposta ao ângulo, não é isso? Oposta ao ângulo, se você trouxer ela para cá, ela vai estar oposta ao ângulo. Então fica T seno θ. Já de baixo, ela está adjacente ao ângulo. Adjacente é cosseno, né? Então fica T cosseno θ. Deu θ 30 graus, mas a gente vai usar assim, depois a gente substitui. Pronto. Outra coisa, a barra também, né? Tem que fazer o peso da barra. Está aqui, que é o centro de massa, diz que é uniforme, então o centro de massa se encontra no meio, no centro geométrico dela. Então a gente nomeia por P1, o peso dela, e o peso do bloquinho, que a gente vai chamar de peso 2. Pronto. Outra coisa, não tem como, tem que ter mais alguma força aqui, né? Essa força de reação aqui. A gente tem essa força para cima, que não está deixando descer. Vou chamar de força 1. Tem outra força aqui, que é a força de reação da parede. Vou chamar de força 2. Pronto. Para um corpo se manter em equilíbrio, os requisitos são esses. O somatório das suas forças em x, considerar o sentido positivo para a direita, tem que ser zero. Ou seja, o somatório das forças em x tem que ser zero. Da mesma maneira, o somatório das suas forças em y, considerar esse sentido para cima, tem que ser igual a zero, para o corpo esteja em equilíbrio. Porque se a força restante for zero, não tem aceleração, não é isso? Ou seja, ele está parado em relação ao referencial inercial. Mas enfim, vamos fazer tem outro requisito, não baixa as forças também, né? Se as forças já forem, mas tem que ter também o torque resultante tem que ser zero, para ele não ter uma aceleração angular também. Então a somatória dos torques tem que ser igual a zero, considerando esse sentido de rotação positivo. Vamos fazer primeiro para as forças, certo? Vamos ver primeiro as forças em x. As únicas forças atuando em x aqui que a gente tem é essa que está para a esquerda e essa que está para a direita. Então, o somatório das forças em x é isso.
considerando o sentido positivo para a direita. Quem é a força para a direita aqui? A gente tem F2, então F2 é positivo. A gente tem a única outra força que a gente tem em X é essa, que está para a esquerda, então fica o negativo. T cosseno θ. Como esse somatório tem que ser igual a zero, a gente pode simplesmente passar esse T cosseno θ para o outro lado, ficando com a equação F de 2 igual a T cosseno θ. Pronto, a gente tem uma equação aqui. Vamos para y agora. Fy, considerando o sentido positivo para cima. Ficou meio inclinado, mas enfim, é para cima. As forças atuando em y para cima, positivas, a gente tem T seno θ. E tem F1. Então, mais F1. No sentido negativo, que é para baixo, a gente tem P1 e P2. Então, fica menos P1 menos P2 igual a zero. Passando as negativas para o lado de lá, a gente fica com T seno θ mais F1 igual a P1 mais P2. Temos então duas equações aqui. Mas a gente pode ter mais outra, que se vocês perceberam, não envolveu distância nenhuma aqui. E ele pede a distância máxima para que esse bloquinho, porque percebam que quanto mais eu trago o bloquinho para cá, mais torque ele vai exercer, um torque maior, ou seja, uma força maior, não é isso? Então, algum momento pode ser que exceda a atração máxima de 500 N. Então ele pergunta qual é esse comprimento máximo para que não exceda essa tração. Então a gente vai ver. Bom, analisando o torque, a gente fica com nesse sentido, né? A gente vai ter que escolher um eixo de rotação. Vamos escolher esse aqui. Esse eixo de rotação aqui. Então vamos ver. Então, esse eixo de rotação é favorável porque a gente já descarta duas forças aqui, porque não está fazendo rotacionar. F1 e F2 e T cosseno de θ, porque força passando pelo eixo de rotação não causa torque. Então a gente já elimina essas três forças. Então vamos ver essa. Essa força aqui, P2, está causando um torque. E esse torque está para onde? Está no sentido horário, então ele é negativo. Da mesma forma esse aqui. Sentido horário, então é negativo. Então T seno θ é a única força que está causando torque positivo. Então a gente fica com T seno θ aí vezes a distância dessa força perpendicular dessa força ao eixo, quem é? L. Aí menos essas duas, certo? Só que P2 está causando torque aqui. Esse torque é calculado por ela, P2, vezes a distância dela ao eixo de rotação, que no caso é x, menos P1 vezes a distância dela ao eixo de rotação, que nesse caso é L sobre 2. Isolando o T aqui, a gente fica com T seno de θ. Isolando não, passando para lá para positivo ficar negativo ficar positivo. Então ficamos com T seno θ igual a P1 vezes L sobre 2 mais P2 vezes x. Bom, a gente tem o ângulo, tem a tração e tem os dois pesos e o comprimento. Então agora, para a gente descobrir, tá facinho. Vamos só substituir para a gente descobrir qual é essa distância. Então, fazendo só assim. A tração é 500 N. Não ia colocar N, mas enfim. O seno de θ é 30 graus, que ele deu aqui. O seno de 30 é 1/2. Então a gente só multiplica 500 por 1/2. Igual a o P1, ou seja, o peso da barra é 200 newtons. O comprimento da barra é 3 metros. E o 2 ali, né? Mais P2 é 300 newtons. E X a gente quer descobrir. Fazendo as operações, a gente vai ter aqui 250
igual a 200 dividido por 2 dá 100 vezes 3, 300. Perdão, tem que multiplicar por o comprimento aqui da barra, da torção. Então tem que multiplicar por 3 aqui ainda. Pronto. Mais 300x. A gente fica com 750 menos 300 igual a 300x. Trazendo o x para cá, só para ficar melhor, isolar ele. A gente fica com 750 menos 300, 450. Corta esse 0 com 0. Ficamos com x igual a 45 sobre 30. Divide os 2 por 15, a gente fica com x igual a 3 sobre 2. E x é igual a 1,5 metros. Ou seja, esse bloquinho pode ficar daqui até esse centro de massa. No caso, até a metade do comprimento da barra. Se passar disso, o cabo tora. Porque a gente disse que a força máxima é 500. Então, a gente colocou aqui. Então, vamos lá. Ele pede para dizer qual as duas forças, as componentes das duas forças que a dobradiça, essa dobradiça aqui, exerce na barra. Esse pontinho aqui. Então, quais são essas forças? F1 e F2. Como a gente tem essa equação aqui, F2 é igual a T cosseno θ, então a gente vai fazer só F2 é igual a T cosseno θ. Logo, F2 vai ser igual a como 500. Como F2, como T é igual a 500, e o cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2, porque o ângulo é 30, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, a gente fica que F2 é igual a 250 raiz de 3. E F1, vamos ver aqui, a gente tem essa equação com F1, então basta isolar, então ficamos com F1 igual a P1 mais P2, P1 mais P2, menos T seno θ. Pronto. Vamos lá, então. F1, P1 mais P2, já que P1 é 200 e P2 é 300, ficamos com 500. Menos T é 500, seno de 30 é 1 meio. 500 sobre 2, 250. 500 menos 250, ficamos com F2. Eu tinha esquecido o Newton aqui, perdão. F2 é igual a F1 no caso, F1, 250 newtons. Pronto, só uma coisinha. Esse eixo de rotação aqui, você pode escolher qualquer um. Eu poderia muito bem escolher esse eixo de rotação, esse eixo, um eixo qualquer aqui. Mas o eixo favorável para mim aqui que eu escolhi foi esse, porque justamente porque vai facilitar nos meus cálculos, porque eu vou eliminar tirar três forças do torque, porque essas três forças aqui não estão causando torque, já que a linha de ação dela, da força dela, está passando pelo centro. Então isso facilita meu cálculo. Bom, é isso, gente. A gente calculou essa distância daqui para cá. E o importante de vocês saberem é que, para estar em equilíbrio, o corpo tem que atender a isso. O somatório das forças em X tem que ser 0, em Y tem que ser 0, e o torque, em relação ao determinado eixo que você escolha, tem que ser 0. Se você for para tridimensional, você vai ter que saber que as forças em X, Y e Z vão ter que ser igual a 0, o somatório delas. E o somatório do torque em cada um também tem que ser 0. O corpo não pode nem girar nem transladar. Pronto. É isso, gente. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí. Se eu errei alguma coisa, vocês me falam aí que eu tento corrigir. Enfim, qualquer coisa podem me chamar aí também.